O problema do Gabigol é o problema do time do Flamengo. É um time desorganizado taticamente. A gente falava lá Bangu, vai lá Bangu. Ou então lá outro nome que não pode falar. Não. Exatamente. Resumindo, acho um custo alto e um risco. Qualquer treinador brasileiro, perdendo o que o Vitor Pereira perdeu no Flamengo, já tinha sido demitido. Porque o Domi foi um redundante fracasso. Foi. O Paulo Souza foi um redundante fracasso. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eduardo Figueira e você está no canal Mr. Mengão React, o seu canal de notícias do Flamengo. E hoje nós vamos assistir mais uma vez o programa ESPN FC. Meus agradecimentos antecipadamente a todos os participantes e a ESPN, créditos aqui embaixo na descrição. E hoje vamos ver aí o que o Zinho vai falar e o que o Djalminha vai falar sobre o Gabigol, sobre o Vitor Pereira, sobre o esquema tático do Flamengo, sobre aí o Sampaoli que acabou de ficar livre no mercado. Pode ser um bom substituto para o Vitor Pereira? Não sei. Vamos aí curtir a resenha do ESPN FC. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Então, sem enrolação, vamos embora pro vídeo. Assim, a maneira que o Flamengo vem jogando, todos nós estamos falando aqui a cada dia. Realmente não vem jogando bem. Mas eu, sinceramente, eu não consigo ver essa má fase do Gabigol, não. Eu não, assim, tem 14 jogos no ano, 9 gols, porque deixou de marcar. A gente fala um mês com quantos jogos foram? Foram 3 jogos? 2 jogos contra o Vasco e um jogo contra o Fluminense. Então, assim, eu acho que é um exagero, é lógico. Quando um atleta, ele acostuma, né, o torcedor a ver gol todo o tempo, é difícil ficar 2 jogos sem fazer gol, é de se estranhar. Agora, de se estranhar e falar que o Gabigol está em má fase, que não, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que ele vem ajudando muito a equipe, se dedicando. É lógico, ele hoje não é o 9 do Flamengo, ele hoje não é o cara que o time trabalha para que ele faça os gols. Vai aparecer oportunidade? Vai, mas ele não vai ter as oportunidades como ele tinha antes. Agora, má fase, de maneira alguma. Eu acho que é um exagero falar que o Gabigol está em má fase. Vocês acham que pode ter a ver com o posicionamento e com o esquema do Flamengo? Como é que é o nome do esquema do Flamengo? É o esquema barata voa, cada um joga do jeito que quer. Tá dificultando? O esquema barata voa dificulta para todo mundo. Dificulta para todo mundo. Porque o Gabigol tinha o mecanismo de posicionamento. Ele tinha um mecanismo de posicionamento com o JJ, outro mecanismo de posicionamento com o Dorival Júnior e outro mecanismo de posicionamento com a chegada do novo treinador, do Vitão. O Vitor Pereira ainda não conseguiu, com todo respeito, encontrar qual é o esquema de jogo que joga o Flamengo, minha senhora? Entendeu? O nosso estudioso de esquema tático, eu também gosto de ficar olhar o jogo e analisar o posicionamento dos jogadores, como é que avança pela esquerda, como é que avança pela direita, como é que o jogador como é que vem a cobertura. Eu gosto de ficar vendo esses detalhes durante o jogo. Mas no Flamengo eu tenho dificuldade para ver. Porque ele consegue botar um lateral esquerdo de ponta esquerda, o ponta esquerda de lateral direito, né? Ele consegue, se não me falha a memória, o Poçante Gabigol sai todo jogo com 60, 70 minutos. Todo jogo. Todo jogo ele sai com 60, com 70 minutos. E aí, com todo respeito, eu não vejo uma fase do Gabigol. Ele não fez gol em 3 jogos. É uma outra situação. Porque ele é um baita jogador. Baita jogador, faz gol, um jogador consciente, jogador. E dessa vez, como você narrou no texto, ele não está chutando o copinho quando sai de campo, não está saindo bicudo, não vai direto pro vestiário, fica ali no banco, incentiva o time, pede apoio da galera, porque ele tem moral com a galera, né? Ele tem moral, muita moral, aí ele traz a galera junto. Eu acho que ele está fazendo o papel dele dentro de campo, não está fazendo mal. E fora de campo está demonstrando todo o carinho que ele tem com o Vitor Pereira e o carinho que ele tem com o Flamengo. Ele assumiu aquele compromisso no início do ano com o presidente do Flamengo para usar a camisa 10. E para usar a camisa 10 do Flamengo, ele teve que ler uma cartilha. O que é que o Zico não vai se aproximar nunca, mas o camisa 10 do Flamengo, né? O camisa 10 do Flamengo, né? Aí o presidente mandou a cartilha para ele. E ele está tentando cumprir a cartilha. Eu não acho que ele esteja jogando mal. Não acho. Eu acho que ele tem colaborado. Eu acho que ele está muito fora da área. Você acha que ele ficou mais... Vocês acham que ele está mais afastado ainda da área do que já estava? Ele vai pegar a bola no volante. Ele fica desesperado. Quando a bola não chega nele, ele vai pegar a bola no pé do volante. Para que ele vai pegar a bola no pé do zagueiro, no pé do volante? É porque a bola não chega. Não tem mais fluência de jogo. É o barata voa. Entendeu? Cada um faz o que quer dentro de campo. Isso não é legal. O Flamengo ganha jogos na individualidade. Mas não na tática. Porque os jogadores tecnicamente são brilhantes. Inclusive, o Gabigol, não vejo ele jogando mal. Não vejo. Vem a cobrança porque espera-se muito, né? Porque confia que o cara tem potencial. Você não vai cobrar de quem não tem para te dar a resposta. O torcedor que cobra é porque a história do Gabigol por si só fala no Flamengo. O ídolo, os números, os títulos, as conquistas, o jogador decisivo. Ele construiu isso dentro do Flamengo. Não estou nem falando nos outros clubes que ele passou, né? Assim, Seleção, Santos, mas assim, o Flamengo é a repercussão e é o nome a ponto
ele quando joga contra outras equipes, as crianças dos outros times ficam olhando para ele idolatrando. Ele é o ídolo da molecada. Ou não aconteceu isso em Campeonato Brasileiro? Lá jogando contra o Grêmio, jogando contra o Palmeiras, jogando contra o Corinthians, jogando contra o Cruzeiro. Contra todo mundo. Agora, há pouco tempo, teve o jogo contra o Vasco aí, perfilado, as crianças olhando para ele. É o ídolo, é o cara que desperta o ódio e a paixão ao mesmo tempo. Ele tem essa personalidade. Ele é provocador também, né? Então ele tem personalidade, às vezes entra em confusão desnecessária. Aí o torcedor xinga, reclama, mas aí o do Flamengo vai idolatrar. Aí quando a coisa não acontece, é o nome mais falado. O momento do Flamengo não é o melhor, e aí o jogador mais cobrado é o que é mais reverenciado também, é o que é mais idolatrado, é o que é mais falado quando vence, é o Gabigol. Ele sabe conviver com isso. O bom é que o Gabigol tem personalidade para isso. Agora eu concordo com os companheiros, não vejo o Gabigol como problema do Flamengo, pelo contrário. Teve um companheiro aí, né, um fã de esporte que colocou que ele está correndo muito, se dedicando muito, mas não vive uma grande fase. Concordo. O outro disse que o Gabigol, se não me engano, é o craque, é o cara, vai decidir. E eu só não concordei com o último que diz que assim, tem que tirar ele para botar o Matheus França porque ele não tá jogando nada. Eu não concordo. Eu não Deve concordo. ser um antes. Eu acho que assim, a postura do Gabigol, primeiro, muito profissional. Olha que eu sou um cara que critiquei ele no passado. Por alguns posicionamentos e algumas atitudes dele. Eu, como atleta, ex-atleta profissional, analisando o contexto, já critiquei o Gabigol. E hoje eu estou aqui para defendê-lo. A postura dele dentro do elenco, de liderança, de incentivo ao treinador que está chegando e que não faz um bom trabalho e que é muito cobrado, ficaria cômodo para o Gabigol se isentar. Deixa lá. O cara que está sendo cobrado, né? Se ele faz alguma coisa, poderia botar mais lenha na fogueira e atrapalhar a vida do Vitor Pereira no Flamengo. Pelo contrário, o Gabigol está com a postura saindo sem reclamar, já foi falado aí, não vou ser repetitivo. E o que eu quero dizer é o seguinte, o problema do Gabigol é o problema do time do Flamengo. É um time desorganizado taticamente. O Mauro Naves tem toda a razão. Ele já jogava fora da área, saindo da área, no caso, né? Em alguns momentos, o Pedro mais na área como uma referência. Ele jogou bem, ele não foi o protagonista em alguns jogos, mas foi o coadjuvante pro Pedro. Tanto é que o Pedro, que é o artilheiro da Libertadores, ganha pelo Flamengo, e o Pedro ganha o prêmio de melhor jogador da Libertadores e também de melhor jogador da América. Muito pela participação do Gabigol. E foi exaltado isso. Eu, inclusive, o entrevistei e falei, pra mim você joga melhor do que quando foi campeão em 2019. E que é o grande time do Flamengo, idolatrado por todos. Para mim, a participação do Gabigol na última conquista da Libertadores foi melhor do que a de 2019. Porque eu gosto de atleta que joga para o time, não joga só para ele. E o Gabigol aprendeu a fazer isso. E para mim ele é mais completo hoje. Tanto é que eu defendi ele na seleção do Tite. O novo Gabigol, o que faz gol, mas o que volta, que ajuda, que recompõe, que luta pelos companheiros, que se doa, que entra no esquema tático do treinador para ajudar a formar esse time, a ele jogar com o Pedro. Então, assim, não é o problema o Gabigol, tá longe disso. E para resumir, só tem 2 jogadores nesse atual Flamengo que não muda de posição. É o goleiro, também não dá para mudar, né? Vai botar o Santos de lateral, vai botar o Santos de zagueiro. O Santos, ele é o goleiro, não muda. E o Pedro, né? Que o Pedro mantém o posicionamento. Os outros jogadores, todos mudaram em algum momento de posição ou de sair do time, de ser substituído. E o Gabigol tá entre esses. E aí, esse esquema que o Pascoal fala, o barata voa. Djalminha, com a sua experiência, né? Eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Qual jogador do Flamengo hoje que melhorou com a chegada do Vitor Pereira? Melhorou do que jogava com o Dorival, tá? Não é que tá jogando bem, que tá num momento bom. É que ele joga melhor do que jogou no ano passado. Difícil. Sim, pergunta difícil. Mas eu acho... logo essa, assim. Não, eu acho que assim, o jogador que subiu de produção, e não acho que foi em função do Vitor, mas eu acho que o jogador que subiu de produção foi o Cebolinha. O Cebolinha realmente não vinha assim... jogando futebol, né, para ser titular, às vezes que teve oportunidade, mas não foi em função do Vitor. Acho que o Cebolinha evoluiu, mas não foi em função do Vitor, até porque no jogo que ele arrebentou e fez o gol, no outro jogo ele foi pro banco. Aí quando ele volta titular, ele volta de ala pela direita. Então assim, eu acho que nenhum jogador evoluiu em função do Vitor. Agora, eu acho assim, o que eu espero, né, desse Flamengo daqui a uns 10 dias, né, que tem para treinar, é um padrão de jogo, porque ele mudou o esquema tático sem treinamento, que eu digo constantes, né? Deve ter treinado 1, 2 treinamentos para mudar para 3 zagueiros, e aí ele manteve esses 3 zagueiros. Mas o time do Flamengo não tem padrão de jogo. Entra no campo, fala, o Flamengo vai jogar assim, aberto, os alas. Não tem. A verdade é essa, ele entra em campo, o barata voa, a gente fala vai lá Bangu, ou então lá outro nome que não pode falar. Não. Exatamente. Mas assim, eu acho que isso que eu espero ver o time do Flamengo. Um padrão de jogo, como você vê as equipes que têm uma qualidade técnica maior. No Corinthians, ainda tem ele teve mais dificuldade.
Porque o Corinthians teve muitos jogadores lesionados numa época. Eu lembro que ele usava molecada, os miúdos. Na Libertadores foi com os miúdos. No Flamengo não, tá todo mundo lá. O elenco tá todo, até o Rodrigo Caio voltou, todo só falta o Bruno Henrique voltar. Ele tá com todos os jogadores em mãos e fazendo improvisação, mudanças. Eu acho que esse padrão de jogo que ele tem que encontrar. Eu acho que ele não vai inventar muito não. Não é ficar criticando o Vitor Pereira, mas é uma realidade. Que assim, eu não gosto também de ficar o tempo inteiro falando do treinador, o treinador culpado, não é culpado. Mas a gente não está vendo evolução no padrão de jogo do Flamengo. Aí tem um porém, né? Eu já não sei se o Everton Ribeiro é titular do time dele ou não é mais. E aí, porque aí seria Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Com os 3 zagueiros, com certeza o Everton não joga. Só se o Arrascaeta não jogar. Porque Gabigol e Pedro vão jogar, sim, o Arrascaeta por trás, e aí não vai jogar ele de segundo homem de meio de campo, Thiago e Gerson. Então, não tem dúvida. Aí vai só que agora eu não sei se ele vai conseguir treinar lá o que ele gostaria, porque eu não gosto de justificativo. Eu queria que tivesse inteiro, o Fluminense inteiro, porque se ele também passar todo esse tempo na dúvida se a Arrascaeta joga, não joga, se joga meia boca e tal, aí vai falar, pô, já não pude treinar. Mas pelo menos ele vai ter tempo para escolher um substituto, vai, né? Exatamente. Não vai ter aquela coisa de ter que improvisar, treinar no jogo, treinar na decisão como ele fez, né? Aí ele também foi prejudicado. Foram tantas decisões que ele teve que tentar algo diferente, ou seja, ele testou jogando e decidindo. Agora não. Agora ele tem todo esse tempo para treinar um time. Ah, o Arrascaeta não pode jogar? Vai testar o Everton Ribeiro nessa função. Sim. Ali atrás do Gabigol e do Pedro. Ah, pode testar o Matheus França nessa função, né? Ou pode tentar o Vidal mais por trás e adiantar o Gerson, como ele já fez isso. Então ele tem tempo para treinar. Não adianta fazer o que tem feito às vezes. Vai para o jogo e testa no jogo. Faz uma substituição que eu não sei se ele teve tempo para treinar. Agora o Vitor Pereira vai ter essa condição e aí a gente pode avaliar melhor. Zinho de Djalma, quero ouvir vocês dois em relação ao Sampaoli ser ou não sombra para os clubes brasileiros. Quem vai? Vai daí no camarote. Crisano, referência do Crisano. Olha só, ele tem nome, né, no mercado. Eu particularmente não gosto. Resumindo, acho um custo alto e um risco. Porque tem isso. Ou é aquele cara que dá goleada ou também toma goleada. E foi assim no Santos algumas vezes. Acho um risco. E vejo com tristeza para os treinadores brasileiros. Porque hoje, assim, é treinador de nome ou treinador sem nome que é muito mais bem visto do que os novos treinadores brasileiros. A cobrança e a pressão é diferente, né? Qualquer treinador no lugar do Vitor Pereira, eu vou voltar a esse assunto, já teria sido demitido. Brasileiro. Qualquer treinador brasileiro, e aqui não vai nenhum tipo de preconceito, pelo amor de Deus. Eu estou falando uma constatação minha. Qualquer treinador brasileiro, perdendo o que o Vitor Pereira perdeu no Flamengo, já tinha sido demitido. Qualquer treinador do exterior que tivesse no Flamengo e tivesse conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil, não teria sido demitido. É uma opinião minha e eu concordo com qualquer tipo de debate e discordância. Agora eu tenho a minha opinião e eu não vou fugir com medo dessa coisa, você está sendo preconceituoso. Não estou sendo. Pelo contrário, que eu acho o Abel Ferreira o melhor treinador do Brasil. Então não tem nada a ver com nacionalidade. Tem a ver com o quê? Você às vezes traz treinador que você nem conhece o trabalho do cara. Pode brilhar, como foi o caso do Abel. Era jovem, ninguém sabia. Foi um acerto, deu certo, mas não é toda hora que isso dá certo. Vamos dizer, o Cruzeiro agora trouxe o Pepa. Pega o currículo dele. É credencial para pegar o gigante Cruzeiro? Não tem nenhum treinador brasileiro com potencial para assumir o Cruzeiro? É uma opinião minha. Então eu vejo isso com um pouco de tristeza. Acho que estão esquecendo os treinadores brasileiros. Porque assim, o Flamengo é tão grande, tão gigantesco e participa de tantas finais que às vezes as pessoas se esquecem desses problemas que são envolvidos, estão dentro do Flamengo. Né? E muitas vezes esses problemas eles são enebriados com a contratação de um grande nome. Vamos trazer um grande jogador. Aí dá aquela nuvem, né? O pessoal fica meio que enebriado e não está sabendo por que aconteceu. Porque o Domi foi um redundante fracasso. Foi. O Paulo Souza foi um redundante fracasso. É isso aí, pessoal. E o Vitor Pereira? Vai ser um redundante fracasso? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Então, até a próxima. Tamo junto. Saudações rubro-negras. É Flamengo na veia.